Bem-vindos ao terceiro vídeo da série Exercícios do Treinamento de Excel Avançado. Vamos então agora resolver, finalizar a resolução do nosso segundo exercício, onde nós precisamos colocar a cidade e o país referente ao nome do cliente. Então, como nós já vimos no vídeo anterior, no vídeo 2, a gente pode usar a função PROC-V, PROC-Vetor, PROC-Escolher, índice CORRESP, PROC-Matriz. Vamos usar o PROC-Matriz aqui, que a gente não usou ainda, para a gente verificar como vamos fazer isso. Então, igual PROC, abre parênteses, o valor procurado vai ser o Alfreds, ok? E nós vamos agora, então, na nossa matriz. A característica do PROC-Matriz é que ele sempre vai procurar na primeira coluna e vai retornar o valor na última coluna. Ou seja, eu vou procurar o nome de cliente para retornar um país ou uma cidade. No nosso caso aqui nós queremos uma cidade. Então a minha seleção da matriz vai começar pelo nome, que é onde eu vou procurar, e vai terminar lá em cidade, que está na coluna F. Uma coisa que eu tenho que me preocupar aqui é que a coluna em que eu vou procurar, ou seja, a primeira coluna da matriz, ela tem que estar em ordem crescente. Nesse nosso caso ela está em ordem crescente, então eu posso usar a função PROC-Matriz. Então vamos começar a seleção na primeira coluna, da seleção, que vai ser a coluna onde está o nome. Eu sempre inicio pelo primeiro registro, então primeiro registro, vou até a coluna que eu quero como resposta, que é a cidade, Ctrl Shift e seta para baixo. Vou travar isso aqui com F4, porque eu quero arrastar lá, fecho parênteses, dou um OK. Posso arrastar e tranquilamente já tenho todos os valores. Aqui nós vamos usar o PROC-V. Então eu vou procurar o nome. Onde eu vou procurar? Então a primeira coluna tem que ser aquela coluna que eu vou procurar o valor procurado, ok? Então eu seleciono o valor e posso ir até a última também tranquilamente. F4 para travar a coluna. E agora, qual é a coluna que eu quero como resposta quando eu achar o valor procurado na primeira coluna da matriz? Muito bem, a primeira coluna da matriz é a coluna D, então a coluna 1, coluna 2 o país, coluna 3 a cidade. Eu quero o país, então 2. Opa, fiz kkk, apaga aqui. Coluna 2, ponto e vírgula, 0, que eu quero exatamente igual. Dá um Enter e eu tenho lá o país. Ok, então agora nós vamos à resolução da terceira parte do nosso exercício. Na coluna E, faça a soma dos fretes por cliente. E depois, na sequência, na coluna F, use uma função para contar o número de fretes por cliente. Então aqui nós vamos usar a função soma-Cs, como nós vimos em aulas. Muito bem, soma-Cs, intervalo de soma, ou seja, qual é a coluna que eu quero somar. A coluna que eu quero somar é a coluna que contém o valor dos fretes, então está na coluna C. C1, Ctrl Shift, seta para baixo, F4 para travar, ponto e vírgula, intervalo de critério. Para saber qual é a coluna que eu vou selecionar como intervalo de critério, eu tenho que me basear em qual é o meu critério. O meu critério é um nome. Se o meu critério é um nome, a coluna que eu vou selecionar é onde contém nomes. Lembrando sempre que se o meu intervalo de soma começou na linha 1, então a minha linha tem que ser a linha 1, então coluna que tem nome, linha 1, Ctrl Shift seta para baixo, F4 para travar, ponto e vírgula. E agora está pedindo qual é o critério. O critério está aqui na planilha de exercícios, que é o Alfreds. Fecho parênteses, Enter, ok, lindo. 2 cliques, não se derraste. Vou fazer um Ctrl Shift 1 para deixar tudo com separador de milhares de casas decimais. Na coluna F eu vou usar a função CONT-CES. Tem o intervalo de critério e critério. Meu critério é um nome de cliente, então eu vou lá, meu intervalo de critério vai ser a coluna que contém nomes. Ctrl Home, muito bem. Ctrl Shift para baixo, travo, ponto e vírgula. Exercício, está aqui o nome. Fecho parênteses, Enter. Fiz alguma cacaquinha. 2 vezes, ó.
dei dois cliques na planilha pedidos, então isso não pode acontecer. Enter, tá lá prontinho. Então vamos resgatar aqui como é que nós fizemos a função soma Cs. Então aqui eu tenho soma Cs. Eu quero somar a coluna C que está lá na planilha pedidos, ok? Da C1 até a C831, que é onde contém o valor dos fretes. É esses valores que eu quero que sejam somados. Então esse vai ser o meu intervalo de soma. Ok. Na sequência eu preciso saber qual é o intervalo de critérios. Para saber o intervalo de critérios eu preciso me basear no critério. Meu critério é um nome de cliente. Então a coluna que eu vou selecionar como intervalo de critério 1 vai ser a coluna D, que contém os nomes lá na planilha pedidos. Ok? E na sequência eu vou para o critério. Lindo! Agora eu quero o que? Quero contar. Então contar, eu vou usar a função CONT-CES. Vou contar quantos clientes tem, que é o meu critério, meu cliente, na coluna pedidos. Ok. Com isso, pessoal, nós encerramos mais essa aula. Na próxima aula nós continuaremos nossos exercícios.